Olá, eu sou Adriana Souza e esse é mais um Quem Pode, Sabe e Faz Gostoso. E hoje estamos aqui com uma moça top que eu, durante muito tempo na minha adolescência, sonhei em ser ou policial militar ou guarda municipal. E ela representa um pouco do que eu gostaria de ser profissionalmente. Quem é você, Grazi? Eu sou Liliane Grazielli, hoje estou diretora da Guarda Municipal, mas eu tenho 40 anos, sou casada, sou cristã da Igreja IPI daqui de Dourados, sou mãe de 2 filhos, a Luísa de 8 anos e o Daniel de 5 anos. Sou servidora da Guarda há 17 anos e sou brincalhona, às vezes mais séria quando precisa ser. Essa sou eu. Isso é muito legal. Me conta um pouquinho de como foi a sua trajetória, como que é a sua vida. Quem foi você na sua infância? Você nasceu aqui? Me conta um pouquinho da sua história, que com certeza tem muitas pessoas que vão estar nos assistindo, que têm sonhos. Sonhos que me inspiram, sonhos que te inspirou. E o objetivo do nosso podcast é inspirar pessoas que sonham. Então é uma longa história, vamos lá. Eu sou nascida em Campo Grande, né? Com 2 anos de idade no Projeto Rondon, meus pais foram para Rondônia. Então fiz aniversário no ônibus indo embora para Rondônia, né? Em 86. Tem mais irmãos? Tenho 2 irmãos. Eu sou a caçula, né? Dos 3. E meus pais eram casados naquela época, então foram tentar a vida em Rondônia. E nós fomos para lá. Com 8 anos, os meus pais se separaram. Eu tive uma infância bem legal do interior de Rondônia, né? Chamava Machadinho do Oeste. Eu sempre brinco de Machadinho do Oeste para o mundo. Que legal. Porque eu vim de lá, a minha criação foi lá, a maior parte, né? Então, minhas raízes, embora eu seja campograndense, eu me sinto mais rondoniense do que campograndense. Então, lá tem um costume, quando as meninas, os meninos chegam numa fase da vida, a gente vem estudar fora. Né? Então, minha irmã já tinha vindo, minha irmã fazia Direito em Campo Grande. Qual que é a sua graduação? Eu sou formada em Direito pela UFMS. Agora UFGD, né? Então, minha irmã estava fazendo faculdade, meu irmão veio e eu vim terminar o 3º ano em Campo Grande. E aí eu prestei vestibular e prestei o UFMS Campos Dourados. Porque como eu tinha vindo do interior mesmo, bem do interior, né? Eu achava Campo Grande muito grande para mim. Tinha dificuldade com amizade. As pessoas, quando chegam no 3º ano, as amizades já estão estabelecidas, sim, né? Então eu não tinha amigos. Daí eu tinha um único amigo também tinha vindo de outra escola, então ele era meio perdido igual eu e a gente ficou amigo. Então eu só tinha ele de amigo. Então eu me sentia muito sozinha em Campo Grande, assim, de amizade, né? Tinha meus irmãos. Eu tenho um tio que foi uma das minhas maiores inspirações profissionais, que ele me ajudou muito. Ele fazia o quê? Ele é auditor fiscal do trabalho e ele sempre ajudou a gente assim, tem que fazer concurso, sempre auxiliou a gente a estudar. O meu maior auxiliador sempre foi meu pai. Meu pai e minha mãe sempre falavam, tem que estudar. Porque meus pais tiveram só ensino médio, né, não se formaram. Então o sonho do meu pai era sempre falar, vocês têm que formar na faculdade. E quando eu vim, daí meu pai falava assim, não dá pra... O pai não tem condição de pagar faculdade particular, então você vai ter que passar numa faculdade pública. Aí meu irmão já estava fazendo Direito na UFMS Campo Grande. E eu, por medo de não passar também lá, né, na UFMS Campo Grande, eu falei, eu vou prestar Dourados, porque a concorrência era um pouco menor. E eu prestei. E naquele ano eu passei tanto na UEMS, né, que era matutina, como na UFMS à época, que era noturno. Então sim, eu optei por fazer noturno para poder trabalhar, conseguir arrumar um trabalho e conseguir me manter aqui. Meu pai mandava R$300 por mês, é o que eu tinha que viver. E não tinha auxílios igual hoje? Não, daí pagava o aluguel, né, que eu dividia, eu morava com 5 meninas, né, nós éramos em 5, uma república. Pagava aluguel, água, luz e a comida. Não dava para xerox. Então, assim, eu sempre, primeiro ano de faculdade, eu pedi um estágio no fórum, fui carimbar papel. Para quê? Para me tornar conhecida, conhecer as pessoas, para poder tentar um estágio. Um ano de forma gratuita, batendo carimbo ali e tal.
indo a pé, porque não tinha condição Sim. de pagar uma condução, morava lá próximo da Unigran. E aí eu comecei, né? Aí o meu professor falou, nossa, elas são bem esforçadas. Era eu e uma outra colega que fazia faculdade comigo. Aí ele arrumou um estágio na prefeitura, no 2º ano de faculdade. Então eu fiquei o 2º e o 3º ano e meio, ali até o 3º e meio, fazendo estágio na prefeitura, na parte da corregedoria lá, da sindicância. E aí eu fiz uma inscrição do vestibular da UEMS, da provinha do Ministério Público. Daí fui e virei estagiária do Ministério Ai, Público. que legal. E aí minha história da guarda é bem engraçada. O meu pai falou, no 4º ano de Direito, ele falou, ó, se você formou e não conseguiu emprego aí, vai ter que voltar, porque o pai não tem como. Meu pai tinha casado novamente, eu tenho um irmão só por parte de pai, né? Bebê ainda, e meu pai falou, ó, então as coisas estão apertando, formou, tem que voltar para casa do pai, né? Ou arrumar um emprego aí e se virar. E aí eu fui mandar uma carta, naquela época a gente mandava carta ainda, né? Fui mandar uma carta e vi o edital da guarda, lá no papelzinho, 1.800. Primeira turma ou segunda? Não, sou da terceira turma. Ai, que legal. Aí vi um papelzinho lá, o valor de R$1.800 o salário, né? Aí eu fiz as contas, né? Fui fazendo as contas. Falei, nossa, é muito mais do que os 300 do meu pai, né? E aí eu fiz a inscrição. E aí tinham 500 mulheres inscritas e só tinha 7 vagas. 5 vagas a princípio, depois aumentou para 7. E eu fiquei em 8º lugar. E aí eu falei, então não era para ser, né? Eu acredito muito que Deus sabe de todas as coisas. Ele não erra, né? Às vezes não é o momento certo. E aí fiquei, daí começou a academia. Com 15 dias, uma das meninas desistiu. E ainda estava no prazo de me chamar. Então eu fui a última da minha turma, eu fui a 28, né? Então eu entrei 15 dias depois e fiquei na guarda e continuei estudando para concurso, eu queria Polícia Federal. Fiquei por 1 ponto no concurso de 2010, 2009 ali, eu fiz o concurso. E aí eu entrei em depressão, né? Porque eu estudei muito, parei tudo para estudar para o concurso da Polícia Federal. E aí por 1 ponto eu não entrei, né? E aí eu fui ao médico e ele falou assim pra mim, Grazi, você tem que fazer alguma coisa que te dê prazer, larga um pouco dos estudos porque tem que desfocar agora. E eu não contei nessa parte, mas esse tempo que eu vendi da minha faculdade, esse meu tio aí de Campo Grande, ele me ajudou, ele me deu R$80 no meu primeiro ano. Ele falou, ó, eu falei que tinha uma marca aqui de lingerie, que é a Marta Campos, e ele me deu R$80 e falou, faz uma compra. Grátis pra Marta Campos. Mentira que ela vai ser ainda ela vai ser entrevistada. Ela é ótima. A Marta Campos auxiliando de alguma forma alguns estudos de pessoas e sonhos. E sonhos. E aí eu, com esses R$80, eu fiz minha primeira compra. Então, o tempo que eu ganhava do estágio, eu também vendia a lingerie da Marta. Então, eu sempre me identifiquei muito com venda, né? Eu sou descendente de boliviano gosta de moscatear, né? Então, quando o médico falou isso, eu falei, eu acho que eu vou voltar para as vendas, porque dá um dinheiro legal, né? Então, eu voltei. Quando eu voltei para as vendas, eu comecei a vender roupa. E aí eu tive grandes pessoas que me auxiliaram. Tinha uma amiga que era vendedora de roupa, a Cleo, o outro, o Rosberg, que é um cara que vendia jeans. E eu comecei a vender e comecei a ir para São Paulo. E começou a dar muito dinheiro, assim, muito comerciante. Virei mascateira. Eu falava que eu virava. Eu tinha. O meu porta-mala era lotado de roupa. Antes eu tinha uma bis, né? E eu carregava aquelas. Aí eu caí de bis. Aí eu comprei um carro. Eu tive esse Sandero, 10 anos eu tive um Sandero, que ele era. O meu marido sempre brinca que quando ele foi oferecer meu carro, ele falava assim, esse amortecedor só foi, esse porta-mala, esse amortecedor só foi usado, tipo 1 milhão de vezes, porque abria e fechava, né? Que eu não tinha loja, eu só vendia assim. E eu começou a dar super certo, consegui construir casa, as coisas materiais foram dando certo com as vendas e junto com a guarda. Sim, você passou no concurso, você assumiu a guarda municipal e continuou com outra função. Sim, aí quando eu estudei pro concurso, daí não passei, fiquei meio depressona, afastei 1 mês da guarda, aí melhorei, aí quando o médico falou isso, faça algo que te dá bastante prazer. E aí eu comecei a vender.
porque eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então eu conhecia mulherada dourada, vendia nos salões, entendeu? Então eu fazia as duas coisas. Tanto eu vendia roupa, como eu trabalhava na guarda. Então isso é interessante você falar, porque a gente tem muitas pessoas que às vezes está em depressão, às vezes você tem um sonho, você planejou chegar em algum objetivo. E nem sempre a gente consegue alcançar esse objetivo de primeiro momento, né? Tudo tem um propósito, tudo tem o seu tempo. A gente sonha, é aquela história, a gente planta, você regra e você nem sabe se aquilo vai dar um fruto ou não. E aí, às vezes, quando não dá o fruto que você espera, você tem uma decepção, você passa por uma depressão. E nesse momento, o interessante é que você encontrou uma alternativa. Sim. Que de certo modo foi terapêutico, né? Você vender roupas e encontrar pessoas. E aí a rentabilidade que a roupa me dava, já não precisava do concurso. E a guarda eu fui ascendendo, né? Na carreira. A carreira da guarda é muito boa. Sim. É uma carreira que você vai ascendendo com o tempo. Se você estudar, você tem os seus adicionais. Então, e aí nesse meio do caminho eu encontrei, que agora é meu atual marido, né? Ele também é da guarda? Não. Ele tem uma empresa, né, de peça de máquina agrícola, então ele estava começando a empresa na época também. E a gente foi junto, né? A gente começou meio que juntos ali a construir a nossa vida, né? Hoje já tem 10 anos de casado. E hoje você ainda vende roupa? Não vendo, eu não consigo mais. Eu sempre fui aquela servidora que eu ia lá e cumpria meu horário, né? Eu nunca fui uma servidora dedicada. Eu falo que na guarda existem o ordinário e tem o extraordinário, né? E eu nunca fui esse extraordinário. Eu tenho colegas lá que a gente vê que se dedica mais. Então sempre fui aquela nem atrapalhava, mas também... Você nem era o nota 10 e nem o... nem o 6, né? Mas ali, tirava meu plantão, não dava trabalho. Sempre gostei muito da ronda escolar, porque é um trabalho mais preventivo, que é o que eu mais me identifico. Respeito muito o trabalho operacional, que é aquele de prender, de rodar 24 horas. Nós temos diversos guardas que gostam muito dessa parte, mas também temos diversos guardas que gostam dessa parte que eu gosto. Mais preventivo, mais social. Eu gosto muito da parte social, de ajudar as pessoas. Então eu fiquei ali. E aí o atual prefeito, né, me convidou há 3 anos e meio atrás para ser comandante da guarda. E aí foi uma virada. Eu já não estava mais vendendo roupa, porque eu já tinha tido meu segundo filho. Eu fiquei 10 anos vendendo roupa, né? Com a guarda e as crianças. Aí quando o Daniel nasceu, eu parei. Aí meu esposo falou, agora a gente já está mais estabelecido, a carreira da guarda já estava bem melhor financeiramente, então assim, já não precisava daquela renda extra, né? O esposo estava dando conta, então eu falei, aí ele falou, pode parar que a gente... E aí eu parei. E aí foi quando o Alain me convidou para assumir a direção da guarda. Sim. E me conta uma coisa, como que é ser mulher e estar à frente da guarda municipal da nossa cidade, né? Um município de mais de 250 mil habitantes, com N demandas em várias áreas. Esse papo aqui, meu podcast, não vai muito para a área profissional, mas é que, gente, eu tenho uma extrema admiração por uma mulher que tem uma ascensão em um lugar que é extremamente masculino. Sim. De algumas formas. Eu falo isso porque eu fui guarda-mirim, então eu fui educada, de certo modo, no militarismo, que é o que vem atrás de algumas coisas. E é tudo muito homem, entendeu? E às vezes nós, mulheres, para ocuparmos algumas funções, a gente tem que ter umas posições meio masculinas. E é isso que é a minha luta agora, hoje em dia, no sentido de voltarmos a ser femininas e mesmo assim termos voz de comando. Sim. Eu lembro até da primeira semana que eu assumi ali a guarda, a gente teve um colega que falou assim, que no meu discurso eu tive muito medo, né? Eu tive muito medo. Eu fiquei 3 dias assim, bem apreensiva quando eu aceitei o convite, assim, fiquei indisposta mesmo, de medo. E eu lembro que alguém me falou assim, olha, ser corajoso aí com medo. E eu fui com muito medo, porque eu nunca me preparei para ser comandante, né? Que agora é diretora-geral o nome do cargo. Eu nunca me preparei. As pessoas se preparam para galgar esse cargo, né? Geralmente elas estão... Sonho, e elas
sempre a guarda foi feita por comandantes da primeira turma, né? Nunca foi das outras turmas. É a primeira vez na história que tem uma mulher e eu sou da terceira turma. Teve um tempo que teve até um policial militar que Sim, comandou, antes de né? ser... a guarda foi comandada por muitos anos por policiais, né? Policiais, bombeiros, PRF, aí depois que teve o comando da guarda. Então, eu lembro que numa primeira fala eu falei, eu tô com muito medo. E tinha várias pessoas na sala, porque é difícil, são 200 pessoas para você gerir, problemas na cidade para você comandar e saber solucionar. E eu não me sentia preparada para aquilo. Só que assim, é algo que é bem... foi Deus que me colocou. Eu tenho hoje, por mais problemas que a gente passe, as coisas que a gente sonha sempre tem dado certo. Sim. Porque eu fui colocada lá por Deus, não foi por vontade política minha, jamais. Eu nunca quis. Assim, eu nunca sonhei, mas eu aceitei. E quando... E você não é política, né? Não, tava todo mundo achando aí, tava todo mundo falando que eu ia pra política. Não, nunca foi meu sonho de vida. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. A política tem isso, que com a política você consegue ajudar, mas não só na política. Mas não só a política, através dela, né? Então eu consigo fazer mesmo não sendo política. E aí um rapaz falou assim, na primeira semana, ele falou assim, eu chorei nesse momento, eu sou bem chorona. Aí ele falou assim, eu sou emotiva, né? Aí ele falou assim, mas você não pode chorar, porque você vai demonstrar fraqueza. Eu falei, eu acho que te ensinaram errado. Nem todo choro é de fraqueza, às vezes tem choro de alegria, de comemoração. Eu choro por tudo. Eu choro se eu vejo uma propaganda legal que me emociona. Então, ali eu já vi que eu ia ter um embate, porque para o homem quem chora é fraco, é mole, né? E hoje, com tanto de conquistas que a guarda a gente realizou nesses 3 anos e meio, claro que não sou eu. Não sou eu. Tenho uma equipe fantástica por trás, mas eu tive muitas dificuldades. Assim, ainda tenho. Tem pessoas lá dentro que ainda não aceitam, porque eu sou moderna perto de certas pessoas, mas tudo bem. Eu respeito a opinião delas, eu também recebo respeito, embora eu sei que nem todo mundo, nem Jesus agradou a todos. E a gente não veio para agradar todo mundo. Quem quer agradar todas as pessoas, infelizmente, não consegue ocupar o espaço que precisa. E assim, gente, todo mundo que vai estar assistindo hoje vai ter estranhado um pouco, porque a gente falou de profissão, né? Mas o que eu quero saber mesmo é que por trás dessa mulher, Grazi, existe uma menina. Existe uma criança, existe uma adolescente, existe uma mulher que tem sonhos, que tem projetos. E eu quero saber quais são os seus projetos pessoais, no sentido de mulher, uma mulher que participa de uma comunidade, de uma igreja, uma mulher que tem um marido, uma mulher que tem filhos. O que você tem e quer contar e deixar para os seus filhos de memória, de lembrança, de incentivo? É algo que eu faço constante, Adriana. Eu acho que a gente não veio nesse mundo só de passagem mesmo, né? Eu sempre quando a gente vai na igreja, sempre pergunto o que vai ficar da sua história, né, na vida das pessoas. Eu sempre tendo a ajudar ao próximo, né? Eu sou uma pessoa que muitas pessoas falam, eu preciso do seu contato, porque sempre tem uma informação para dar. Seja ela, uma amiga que chegou nova, mãe de uma amiga da Luísa, ela é muito engraçada, ela me manda mensagem, onde eu compro roupa de criança? Aonde? Então, assim, de certa forma você fala, por que eu, uma mãe que tem 25 alunos, né? Por que ela me procurou? Sim. Né? Porque é isso, eu acho que ela viu em mim a oportunidade de ajudar as pessoas, essa sou eu, sempre estou ajudando, fazendo alguma coisa por alguém. E meus filhos estão levando isso. E eu acho que a vida é muito curta para a gente viver sozinho, né? Eu sou muito expansiva, eu tenho muitos amigos, eu vivo no meio de pessoas. Meu marido é mais na dele, chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado, porque eu vivo assim no meio de muitas pessoas, assim, aniversários a gente tem para ir. E é isso, eu quero mostrar para eles que a gente pode ser bom na vida das pessoas e a gente tem que fazer isso. E eles são muito parecidos, né? Muito engraçados. Passo, às vezes, vejo uma luz apagada e falo, tem que ligar para acender essa luz, porque eles vão não tem boca, né? O que a gente faz, eles vão ser o que a gente é mesmo, né? Então,
eu quero estar mais perto deles, porque a questão da profissão tira a gente um pouco, né, de ficar ali com eles, né, de ter mais tempo. Então, eu quero me dedicar mais como mãe. Eu falo que eu já construí um pouco da minha contribuição já foi feita enquanto na instituição, e eu quero voltar, né? A Luísa agora está com 8 anos, está tendo mais dedicação na escola. Então, eu sou aquela que quer cuidar mais. Essas 3 últimas semanas eu tenho cozinhado bastante para eles. E meu marido gosta, né, da minha comida. Daí ele fala, a mamãe tá caprichando para nós. Então, eu sinto que cuidar de casa, faz falta para eles, né? A parte de eu estar fora faz um pouco de falta. Então, a presença materna, né? E assim, é interessante, a gente tá chegando perto do Dia dos Namorados, e uma coisa que eu tava lendo esses dias e que realmente tem fundamento. Às vezes a mãe fala pro filho, às vezes eu sou mãe de menino, e às vezes a gente fala pro menino assim, filho, quando uma mulher falar pra você que acabou o relacionamento, você vai embora do relacionamento sem se preocupar e tentar agredi-la ou ter alguma coisa nesse sentido. Mas, como a gente, nesse mundo atual, nós temos nos mantido fora de casa para tentar conquistar espaço de trabalho e conquistas para nossa família. A gente acaba deixando os filhos um pouco distante, e quando a gente está perto, a gente tenta estar muito perto, quer dizer, proteger demais. Então, quando ele tem um relacionamento com a mãe, ele tem um com a mãe que super protege. Eu falo para você que você pode voar e que você não precisa brigar com a mulher quando ela vai lá e diz que não te quer. Mas, ao mesmo tempo, eu às vezes passo por coisas que o meu marido faz, que a sociedade faz, vivencio coisas e vou sufocando. Então, eu tô dizendo uma coisa pro meu filho e eu tô aguentando outras coisas. E aí, o que isso acontece? Depois, quando essa criança cresce, ela vira um agressor. Não porque ela quis, mas porque o sonho dela é pertencer, de novo, ao mundo amoroso, a uma mulher que ama, que tem a imagem da mãe. E quando a mulher lhe nega o amor, ele se sente rejeitado e dói. E o que você, que trabalha tanto, que é chamada nos seus plantões, independente de ser comandante da guarda ou não, para atender casos de violência doméstica, pensa e entende sobre essa questão? Na verdade, assim, eu, por ser cristã, eu tenho uma visão, né? Eu fiz Mulher Única, não sei se você fez, né, André? Não fiz. Para voltar mesmo para a identidade da mulher. A gente fica nessa luta de empoderamento, né? Eu quero ser poderosa. Eu até fico meio assim com essa palavra, porque a gente perdeu o poder para ter que empoderar de novo, né? Então a gente fica sempre nessa luta, né? Eu gosto muito de ser cuidada. Então, também. Eu não sinto necessidade de tanta, né, de te falar tanto, nossa, eu preciso ser empoderada, porque eu mando mais, eu mando menos. Isso. Eu lembro que eu fiz o curso Casados para Sempre, e tinha porque a palavra que é usada muito na questão cristã, que é ser submissa, é interpretado errado. É interpretado muito errado. Então, eu lembro do casal que deu o curso para nós, que ele falou a palavra submissão, estar sobre a mesma missão. Olha o que ele falou. Então, a palavra submissão é estar sobre a mesma missão. Então, mas quem manda, quem desmanda, você é submisso ou não? Vocês estão sobre a mesma missão? Então, se a gente está sobre a mesma missão, esse mês nós vamos ficar sem jantar fora, porque nós estamos sobre a missão de pintar uma casa. Vamos pintar a nossa casa. É um combinado dos dois, não depende dos outros, o que os outros pensam, o que os outros falam, porque hoje a gente ouve muita, a mulher ouve muita, se importa e quer mostrar para os outros, né? Mas quem manda lá sou eu. Já não é mais o cara que manda na minha casa, quem manda sou eu. Isso, então assim... Pra que isso? Eu gosto de ser cuidada, por mim que ele cuidasse de tudo, entendeu? Então, porque a gente já tem, eu trabalho fora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho meus afazeres, eu sou amiga. Então, assim, por que não deixar ser cuidada? É tão bom ser cuidada, né?
que bom de eu falar e ele poder fazer. Então, se a gente está sobre a mesma missão, não tem o que se falar, entende? Então, assim, a gente vê muitas situações de agressões, mas Tem um histórico psicológico também, familiar. Tudo envolvido. Tem uma teia sobre isso, né? Sim, eu que trabalhei muitos anos nas escolas, eu lembro, me marcou muito um menino uma vez que eu cheguei para conversar com ele, ele estava agredindo muitos coleguinhas da sala. E aí eu agachei, olhei no olho dele e falei, o que está acontecendo? Por que você está agredindo tanto? Daí ele falou assim para mim, porque o meu pai está preso e a minha mãe trabalha de manicure o dia inteiro para poder no final de semana levar o mantimento para o meu pai. E eu moro com a minha avó e minha avó não tem tempo para cuidar de mim. Então assim, em 2 minutos ele falou a vida dele. Porque ele quer pertencer, né? E aí eu falei, você quer um abraço? E ele me abraçou. E aquilo eu olhei para trás, a guarnição inteira chorando. E eu falei, é isso. É sobre isso. As famílias, ninguém tem cuidado das famílias. As famílias têm sido desestruturadas e a gente não tem feito nada. Não vê esse programa, né? E a criança, ela quer pertencer. Quando você era criança, você queria pertencer. A gente quer pertencer. Hoje em dia, todas as pessoas querem pertencer. Sim. Quem vive nas redes sociais, gravando 24 horas lá por stories, quer pertencer, quer ter alguém lá do outro lado que tá vendo ele e admirando, mandando mensagem, falando que você me inspira, que você não sei o quê. Quer pertencer. A gente está vivendo com uma juventude que passou, que as mães foram trabalhar, que os pais foram trabalhar para a gente tentar dar uma vida melhor para nossos filhos. E esquecemos de dar vem cá, você pertence à minha família. Você está comigo, eu estou olhando para você. Porque a busca do ser humano sempre foi essa, de quê? Pertencer. E a gente não consegue pertencer sendo mulheres que disputam com homens. Sim, e é o que eu sempre digo, eu falo assim, que daí sempre me perguntam, mas eu falo que a gente, um precisa do outro. Sim. Tem algumas músicas aí que falam, que você não precisa depender de homem, né? E eu sou totalmente ao contrário. Sim. Eu acho que a gente depende do outro o tempo todo. Tanto eu dependo dele, como ele depende de mim. O ser humano não consegue ser inteiro sozinho. Não. E é isso que tem que ser compreendido. E a gente viveu durante muito tempo desconstruindo essa coisa, porque a gente, lógico, fomos evoluindo. Durante muito tempo algumas coisas não valem mais, realmente não valem. Mas hoje a gente pode construir, sim. A gente pode construir com homens e com mulheres que somam e que se pertencem, que se cuidam. Eu vou ter que fazer para ela a última pergunta, que é o que você faz gostoso e ninguém sabe. Eu cozinho bem, Adriana. Ninguém reclama, não. Meus filhos adoram. Daniel, agora, eu tava vindo pra cá e tinha que fazer uma tarefa. O que a gente pode fazer? Ele falou, mãe, a gente tem que fazer fubá. E fubá é fundir. Ele adora, ele fala fubá, ele é muito engraçadinho. Ele tem quantos anos? Tem 5. E é isso, eu acho que é uma forma... Eu gosto muito de comer, né? Eu adoro, como eu não bebo, né? Não bebo bebida alcoólica, então eu sempre tive um prazer por comer bem, né? O espumante dela é sem álcool, tá? e aí eu sempre gostei muito de comer, então eu gosto muito de fazer também. Então, além de sair para comer bastante, eu gosto de conhecer lugares que tem comida boa, eu também gosto bastante de cozinhar. Para eles, eu sinto que eles se sentem amados, né? E é a forma que eu também posso dizer, a minha linguagem do amor é atos de serviço. Isso é legal. Todo mundo tem essa linguagem. A minha é atos de serviço, né? Então eu me sinto amada quando as pessoas fazem as coisas por mim, que tira um pouco do meu peso, né? É pesado o fardo da gente, né? Então a minha forma de... E a do meu esposo é mais de ser cuidado. Geralmente dos homens é de autoafirmação, né? Da gente afirmar. E eu sinto que eles se sentem amados quando eu cozinho, quando eu faço algo que eles gostam. E é legal você falar isso, porque assim, todas as pessoas têm a sua forma de demonstrar amor e de receber amor. E é importante a gente saber a forma que a gente gosta de ser amado, pra gente poder falar pro outro. Sim, porque ele porque senão ele não sabe, ainda mais homem, né? O homem que é meio... Você tem que meio que escrever, desenhar. Direcionar onde que tá ali pra ele. Porque pra mim não adiantaria nada falar, eu te amo e não tivesse me auxiliando nas minhas necessidades diárias, né?
É pesado. Relacionar-se é uma troca. É uma troca. Né? Relacionar-se em termos de amizade é uma troca e o relacionamento íntimo é uma troca maior ainda. E é onde a gente se fortalece. Sim. Não adianta, não nasceu pra... Tudo bem, cada um estar sozinho, mas relacionar-se é importante para o nosso crescimento e para nossa evolução. E ninguém nasceu para ser só, né? Eu lembro da aula de direito lá, a primeira aula que o homem numa ilha sozinho, ele não vive, né? A gente tem necessidade. Eu acho o máximo que você também fez direito, porque assim, eu faço direito para entender como que é essa questão, porque eu acho assim que o povo do direito é muito ou pode ou não pode. E o direito ele é tão sociológico, ele é tão filosófico, que ele leva a gente para coisas tão boas, né? Sim. Dependendo da forma que você o interpreta, não é só um direito do eu posso ou eu não posso. O direito ele vem para compreender o ser humano e para garantir acesso a algumas coisas. Sim. Bem humanizadas. E isso é legal, ele é muito flexível. Gra, deixa uma mensagem para todas as meninas que estão nos assistindo, que têm sonhos profissionais. Eu falo que a gente tem que sonhar, porque sem sonho a gente não vive. Porque como que você vai pensar o que você quer fazer se você não sonhou, né? Eu sonhei que eu precisava de uma renda, eu entrei na guarda, eu sonhei que eu queria ter algumas aspirações materiais, trabalhando, sempre trabalhando, mas eu falo que o sonho sem ação, ele é morto. Então você tem que sonhar e você tem que agir, né? E de que forma? De forma lícita. Porque já é abençoada. Primeiro que se o sonho entrou na sua cabeça foi porque Deus colocou, né? Deus permitiu. Então, se Deus permitiu esse sonho, eu falo assim, que lá na guarda é muito engraçado. A gente sonha com as coisas para a instituição e as coisas dão certo. Mas como que dá certo? Dá certo porque a gente sonhou e foi inspirado por Deus. Então, mas aí o que a gente faz? A gente age. Porque não adianta a gente pedir para Deus, eu tô orando para passar na faculdade, mas não vai lá estudar para o vestibular. Não tem como, né? Então, sonho com ação. E o resultado vem, porque a bênção, Deus abençoa, porque é lícito, o que é lícito é permitido, Deus vai te abençoar. Então, continue sonhando, né? As meninas continuem sonhando, continuem estudando e agindo, né? Que as coisas vêm, não tem como dar errado, né? Não tem como. Eu estudei muito para o vestibular, passei, estudei bastante para a guarda, passei, né? A gente trabalhou muito, vamos fazer entregas enormes para a nossa instituição aí, Sim. porque é ação, né? Sonhei em ter 2 filhos, eu lembro que eu desenhei. Eu escrevi no meu papel. Eu desenhei que eu queria um casal, eu e meu esposo. A primeira pergunta do meu marido, quando a gente saiu pela primeira vez, qual que é seu sonho? Eu falei, casar e ter filho. Imagina, primeiro encontro. Vai lá, meninos, uma menina falar para vocês isso. Os dois né? Um ano e 8 meses depois que já estava namorando, eu falei, é isso aqui, os defeitos você já conheceu, não tem mais defeito. É isso aqui, os que tem aí é isso. E quando eu falei a primeira vez que eu queria casar e ter filhos, esses eram os meus sonhos. Então, as coisas materiais com o trabalho vêm, não tem Sim. jeito, né? Viagens, as coisas a gente consegue trabalhando. Mas as coisas que dependem de Deus, a gente sonha e a gente pede. E Deus realiza, com toda certeza. Isso é interessante. Gratidão. Feliz em você estar aqui. No final a gente brinda, assim. Tem que ser. No final a gente tem um brinde. Gratidão por ter vindo. Muito obrigada. Gente, viver é concluir ciclos. A gente nasce e de 7 em 7 anos o ciclo se renova. O número 7, ele é muito mágico. Ele é mágico na Bíblia, ele é mágico na maçonaria, ele é mágico na Cabala, ele é mágico na Igreja Católica, ele é mágico em todos os lugares. Porque a vida é divina, independente do que você acredita. A ciência, ela é divina e cada dia mais a gente tem provas disso. E viver é completar ciclos. Então, do 0 aos 7 anos, a criança passa por um ciclo que ele precisa ser assistido e ter a sua formação. E a cada 7 anos, assim vai. E quando a gente chega nos 40 e poucos anos, a gente já está construindo a copa de uma árvore. E nessa copa da árvore, a gente começa a querer ensinar o próximo. A gente encontra idosos que não são tão idosos a partir dos 60 anos, que eles são solícitos, que eles já nos olham e nos acolhem nas nossas dificuldades, eles já nos acolhem nas nossas dores, porque ele já entendeu que a gente vem ao mundo para evoluir e inspirar outras pessoas.
Gratidão.